Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a apometria, dentro do tema apometria, o que é, tentarmos definir o que é um bolsão de espíritos sofredores. Afinidade e sintonia, como se dá essa sintonia, como se dá essa afinidade, o que caracteriza um bolsão de espíritos sofredores, que é muito comum nós nos depararmos nos atendimentos com apometria, com quadros semelhantes a bolsões de espíritos no mundo astral, né? Eu separei um pequeno texto para nós tentarmos elucidar melhor o tema. Suponhamos um encarnado abruptamente desligado do corpo físico por um acidente traumático. Esse acidente ele pode ser um naufrágio, pode ser um incêndio, pode ser um assassinato, pode ser uma morte súbita. Então, teríamos várias possibilidades de desencarne por acidente traumático. No plano espiritual, no mundo astral, esse espírito se vê indefinidamente na situação do desencarne abrupto, como se a situação que o levou a desencarnar de forma violenta se repetisse num quadro ininterrupto, caracterizando até um desequilíbrio mental que criaria continuamente formas, pensamentos do cenário fatídico, como um teatro plasmado com personagens fictícios que são criados pela mente em desequilíbrio. Ou seja, vamos supor um naufrágio. A gente sabe que ao longo da história das civilizações houveram muitos naufrágios. Como hoje ocorreu e ocorre ainda hoje, por exemplo, acidentes de avião, quedas de avião. Na época que o intercâmbio entre as nações se dava principalmente pelo mar, aconteceram muitos afundamentos de navios, de naus, tanto a nível de mercantis como de transporte de passageiros. Então suponhamos que uma pessoa procure o atendimento com apometria com o seguinte quadro, com a seguinte queixa: ela se sente sufocada, ela tem quadros de asfixia e foi diagnosticado asma. E ela já vem se tratando, mas não está melhorando, está com um problema de insônia, ela sente pânico, tem sinais de síndrome do pânico, de medo do desconhecido, por exemplo. O emocional dela está abalado e ela vem procurar atendimento. Se verifica que essa consciência, esse indivíduo, ele teve, numa encarnação passada, um desencarne abrupto através de um naufrágio. Isso é, digamos assim, percebido pelo grupo, com o auxílio do mundo espiritual, dos amigos que assistem os trabalhadores encarnados. E, por ressonância, ela estabelece essa somatização hoje, no momento presente. O que acontece? Esse ser encarnado estabelece, com a continuidade desse quadro de desequilíbrio, ele estabelece sintonia no mundo espiritual com espíritos que vibram na mesma faixa mental, ou seja, espíritos que também naufragaram e que tem esse quadro de sufocamento, esses sintomas de sufocamento. E por repercussão vibratória, isso potencializa no encarnado. Tá claro? Isso acontece com muita repetição, com muita rotineiramente no trabalho com a apometria. Dos mais diversos sintomas. Citamos naufrágio, poderíamos ter citado incêndio, poderíamos ter citado queda de avião, desmoronamentos. Num certo instante desse quadro, outros espíritos estabelecem faixa de sintonia com a egrégora mental criada pelo primeiro encarnado. Ou seja,
Suponhamos que eu desencarne num desmoronamento. Fui fazer uma trilha numa montanha e por algum motivo eu escorrego e acabo desmoronando um monte de areia ou numa queda durante uma tempestade e eu acabo desencarnando por um desmoronamento, um desencarne abrupto. No mundo espiritual, eu continuo naquela cena, porque muitas vezes o ser não sabe nem que desencarnou. Ele se vê fora do corpo e aquele cenário fatídico vai se repetindo, a mente se fixa naquele cenário. E o mundo astral, pela sua plasticidade, a mente interfere de forma muito intensa no plano astral, principalmente inferior, e plasma, cria como se fosse uma concha astral e aquele cenário vai se repetindo, como se fosse um filme que não tivesse fim. Por sintonia, por inferência, por afinidade, outros espíritos que também desencarnaram por desmoronamento se encontram em sintonia mental e acabam habitando aquela concha espiritual, aquela concha astral que se formou, que nós denominamos aí um bolsão. Como se fosse vários espíritos que tiveram um desencarne semelhante e que se reúnem num determinado momento por sintonia e ficam ali imantados. E assim sucessivamente, outras entidades na mesma condição existencial vão se juntando como fiéis personagens de um roteiro escrito, pelas mesmas sensações e emoções em desalinho. Está caracterizado o que denominamos de bolsão de espíritos sofredores, como se fosse uma bolha que é plasmada no umbral inferior e que mantém imantados grupos de espíritos à sombra de uma mesma circunferência vibratória. Atrai-se cada vez mais entidades para seu interior, por poderoso processo de influxo magnético mental coletivo que afeta sobremaneira o que se lhe afiniza com a área de influência. Isso é decorrência da plasticidade do plano astral e do poder mental do espírito encarnado ou desencarnado. Pode haver a sintonia do encarnado com esse bolsão, essa bolha de espíritos sofredores no plano espiritual. Essa circunferência vibratória que se forma, ela tem poder de atração de outros espíritos na mesma faixa de sintonia, como se ela fosse se retroalimentando e crescendo. É difícil para o encarnado suportar a repercussão vibratória quando ele está em sintonia com o bolsão de espíritos sofredores, que são obsessores indiretos. Necessariamente não são obsessores ferrenhos, não se caracteriza uma obsessão complexa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. A apometria pode auxiliar no momento que os médiuns desdobrados percebem isso, o mundo espiritual confirma e, através dos campos magnéticos, os campos de forças criados pelas contagens, pelos pulsos magnéticos, junto com os amigos espirituais, esse bolsão de espíritos ele é socorrido, se estabelece, como se fosse uma malha magnética de atração, e esses espíritos com choque fluídico, através das incorporações que se dão, eles são despertados daquele estado de cristalização mental e socorridos, orientados, uma breve orientação fraternal, amparados pelos cravaneiros, amigos espirituais e levados para o mundo astral que se quebra aquela sintonia mental naquele momento que os mantinha nesse estado de sofrimento. Para finalizarmos, queremos deixar registrado que a apometria que nós praticamos é com incorporação de espíritos sofredores e dos trabalhadores do mundo espiritual, dos mentores também. Em vídeos anteriores nós comentamos sobre transe anímico e mediúnico de possessão, na Umbanda que nós praticamos. Não poderia ser diferente na apometria. Existem irmãos nossos, confrades de outras agremiações, e nós respeitamos as suas opiniões, que eles não
não gostam da apometria ou não avaliam o trabalho de apometria em função de se trabalhar com incorporação, e nas suas casas não se trabalha com incorporação, nessas casas espiritualistas. Respeitamos, eu acho que cada casa, cada agremiação tem os seus usos, os seus costumes, os seus ritos, a sua doutrina, nessa grande diversidade espiritual que nós vivemos hoje. O que nós queremos observar é que a orientação que sai de uma casa para de um mentor, olha, o mentor da casa, o mentor orientou que incorporação não é mais necessária. Incorporação não seria mais necessária naquela agremiação. No momento que nós caímos numa generalização, a gente acaba caindo na armadilha de exclusões ou de exclusão. Sabemos que o mundo espiritual não exclui qualquer forma de mediunismo e que ainda hoje é muito necessário sim incorporação, choque fluídico, anímico, através do ectoplasma dos médiuns, que o acoplamento do perispírito do desencarnado do sofredor junto ao perispírito do médium, e através dessa conjunção de forças magnéticas, a força centrífuga de dentro para fora do perispírito do médium e a força centrípeta de fora para dentro, elas ajustam, escoam e decantam aquele estado mental, aquele estado de sofrimento. E o mundo espiritual precisa dos veículos, dos corpos espirituais mais densos de nós encarnados, para que esse fluido seja utilizado, essa força magnética animal seja utilizada para recompor membros, recompor perispíritos, fazerem cirurgias astrais e espirituais. Então, acima de tudo, o respeito à diversidade, o respeito à forma que cada casa, cada agremiação trabalha e indistintamente, independente da denominação que abriga a agremiação espiritualista, seja umbanda, seja espiritismo, seja qualquer outra forma de culto ou de religiosidade. Nosso agradecimento pela oportunidade e esperamos continuar dentro desse tema de apometria nos próximos vídeos. Muito obrigado, nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.